Recentemente, os fundos imobiliários têm sofrido bastante por fatores macroeconômicos, e esse tipo de cenário acaba sendo muito benéfico para os investidores que pensam a longo prazo, porque é um momento muito bom para acumular cada vez mais ativos. Além de que é um cenário onde há muitas oportunidades, tem muito fundo imobiliário em um bom preço. Porém, nesses cenários também tem que prestar muito atenção, porque muitos ativos acabam ficando descontados, tanto bons como também maus ativos. E portanto é essencial filtrar os melhores fundos imobiliários para que você possa analisar e ver se faz sentido começar a comprar ou continuar comprando alguns fundos imobiliários que você já tem em carteira. Então nesse vídeo eu vou comentar sobre 4 fundos imobiliários que eu particularmente tenho na minha carteira, acho que estão em um bom momento de compra. Lembrando que tem que analisar, esse vídeo não é uma recomendação de compra, mas sim um vídeo didático para te mostrar bons fundos imobiliários em um momento em que faz sentido serem estudados para talvez uma eventual compra. Então aqui eu vou apresentar 4 fundos imobiliários que na minha opinião são excelentes, são os melhores dos seus setores. Eu estou comprando alguns deles ultimamente devido a essa queda, e então vou passar nesse vídeo aqui exatamente quais são esses excelentes fundos imobiliários que estão em um ótimo preço para compra. O primeiro fundo imobiliário do setor logístico é o HGLG11. Nós estamos falando de um fundo imobiliário de liquidez média diária de 8 milhões, com um último rendimento de R$ 1,10, um dividend yield nos últimos 12 meses de 8,42%, um patrimônio líquido aí de mais de 5 bilhões, 5,3 bilhões, um valor patrimonial de R$ 157,39, uma rentabilidade aqui no mês em que eu gravo esse vídeo de menos 0,55% e um PVP, que é o preço pelo valor patrimonial, de 1. Lembrando que para fundos de tijolo, que é o caso do HGLG, o PVP não é a melhor métrica, não é o melhor indicador de valuation para se avaliar esse fundo, esse tipo de fundo de tijolo. Claro que é interessante porque pode dar um norte ali, mas para fundos de tijolo ele acaba não sendo tão assertivo como para fundos de papel. Então é interessante utilizar outras formas de avaliar o preço justo, o preço teto ali, como por exemplo o modelo de Gordon, que acaba guiando muito mais efetivamente do que um PVP. Aqui no site do Fundo Explorer, agora descendo para a parte de dividendos, é perceptível que esse fundo imobiliário tem um ótimo histórico de pagamento de dividendos. No gráfico também conseguimos ver que em alguns momentos ele tem um pico de dividendos, e é muito em questão de que os fundos imobiliários são obrigados por lei a distribuir 95% do lucro de forma semestral. Então quando ele vem distribuindo ali uma porcentagem a menos do que 95%, ou quando fecha o semestre e ele ainda não atingiu o 95%, e mesmo distribuindo a mesma quantidade não vai atingir, ele acaba distribuindo uma quantidade maior em forma de dividendos. Mas a gente percebe ali que é um fundo muito bom, tem uma regularidade bem bacana de dividendos. Nos últimos 5 anos aqui a gente consegue ver que ele está em um dos menores valores, ele já chegou a custar um pouco mais abaixo de R$ 156,82, inclusive logo após a pandemia, mas é um fundo aí que está descontado, tem bons fundamentos e que pode sim estar em um excelente momento de compra. Descendo aqui para o valor patrimonial do HGLG, a gente consegue ver que ele vem aumentando o valor patrimonial dele. Isso acontece muito também porque os imóveis vão se valorizando, então o valor dos imóveis acaba ficando mais alto e o valor patrimonial acompanha e também sobe juntamente com o fundo imobiliário. Descendo aqui agora para a parte da vacância do HGLG, que também é algo muito interessante para sempre analisar nos fundos de tijolo, tanto a vacância física como a vacância financeira. A gente consegue perceber que a vacância física não está elevada, está abaixo de 7%, e a vacância financeira também está abaixo de 7%. E descendo um pouco mais aqui nós conseguimos ver o relatório gerencial, eu já deixei ele baixado aqui do lado, então nós temos o relatório gerencial aqui de setembro, e pelo relatório gerencial nós temos muitas informações sobre esse fundo, várias informações ali de como que foi no mês, comentários do gestor também, que é interessante. Para analisar os ativos também conseguimos por aqui. É um relatório muito bom aqui de quem é cotista do fundo ou quem pretende ser cotista do fundo, analisar para entender qual que é a dinâmica do fundo imobiliário, como que ele funciona, o que o gestor está pensando a respeito do momento atual. Então é interessante de sempre estar acompanhando esses relatórios gerenciais. Não necessariamente precisa ler todo mês acompanhar de todos os fundos imobiliários, apesar de ser extremamente importante, mas a depender do seu tempo disponível ali, pelo menos uma vez a cada 3 meses está acompanhando para entender as movimentações do gestor. Agora nós vamos para o segundo fundo imobiliário, que é o KNR11 da Kinea.
O KNRI11 ele tem uma liquidez média diária aí de 12,6 milhões, um rendimento no último mês de R$1, um dividend yield nos últimos 12 meses de 8,64%, um patrimônio líquido aí de 4,6 bilhões, um valor patrimonial de R$161,81, uma rentabilidade no último mês de 0,35 e um PVP de 0,86. Descendo aqui para a parte dos dividendos, o KNRI também tem mantido uma constância nos dividendos já desde aqui de 2020, logo após o início da pandemia, ele vem ou mantendo ou aumentando seus dividendos, o que é muito bacana. Também tem alguns meses que acaba pagando um pouco mais em função daqueles 95% do lucro do fundo imobiliário que tem que ser distribuído em forma de dividendos para os cotistas, e é um fundo aí um dos melhores do setor. Ele é um fundo tanto que tem galpões logísticos, como também tem lajes corporativos em seu portfólio, então ele é considerado um fundo híbrido. Analisando aqui os últimos 5 anos, descendo para a parte de cotação, também está em um valor dos mais baixos dos últimos 5 anos, ele já esteve com um valor inferior em alguns outros momentos, mas devido a essa queda dos fundos imobiliários, ele voltou a ficar num preço interessante para compra. Olhando também o valor patrimonial do fundo, ele tem aumentado aí nos últimos anos. Então, se a gente for analisar aqui, desde 2017, ele tem aumentado bastante o valor patrimonial em função também dos bons imóveis. É um fundo que tem excelentes imóveis, o KNRI, tanto lajes corporativas como galpões logísticos. E descendo um pouco mais aqui embaixo para ver a vacância, hoje a vacância física do KNRI está bem controlada, está em 2%. A gente vê que em alguns outros momentos aqui históricos ele teve uma vacância, inclusive mais do que o dobro do que está hoje, mais do que o triplo. Hoje ele tem aqui uma vacância muito boa e a vacância física está em 6,72%, mas tende também a baixar, visto que a vacância física já está em 2%. E o relatório do KNRI também é possível de obter aqui a partir do Fundos Explorer, relatório gerencial. Já deixei ele aberto aqui, relatório da Quineia. Também é possível analisar várias informações sobre o fundo imobiliário. Aqui a gente consegue ver informações que o gestor coloca, parte de lucro, vacância histórica, os estados em que tem os imóveis, quais são os imóveis. É muito interessante para a gente ter uma visão ali total, geral mesmo do fundo imobiliário e saber no que está investindo. Como eu comentei para o HGLG, para o KNRI não seria diferente. É interessante ele sempre estar acompanhando o relatório gerencial para ver como que esse fundo está se comportando. Agora nós vamos para o terceiro fundo imobiliário, esse fundo imobiliário do setor de renda urbana, e é o HGRU11. O HGRU11 é um fundo de liquidez média diária de 4,5 milhões, com um último rendimento de 85 centavos, um dividend yield nos últimos 12 meses de 9,84%, um patrimônio líquido aí bilionário também, 2,3 bilhões, um valor patrimonial por cota de R$ 125,36, rentabilidade no último mês de 1,46% e um PVP de 0,98%. Descendo aqui para a parte dos dividendos, o HGRU também tem um excelente pagamento de dividendos, um excelente histórico, bem regular, vem aumentando seus dividendos, tem alguns momentos que tem uns picos, da mesma forma que o KNRI11 e o HGLG11. Isso é muito característico de bons fundos imobiliários ali, que tem um lucro sobrando e que precisam distribuir para os cotistas. Muitas vezes são algumas movimentações do gestor que acabam agregando bastante valor ao fundo imobiliário. Nos últimos 5 anos, analisando aqui o HGRU, ele está em um momento um pouco diferente, pensando nos últimos 5 anos dos anteriores. Ele está aqui não necessariamente nas suas mínimas históricas, mas se for analisar, ele tem abaixado aqui nos últimos tempos, muito em função desse cenário macroeconômico, e se mostra também um excelente fundo imobiliário para ser estudado, porque vem caindo, porém não vem perdendo os fundamentos, vem mantendo o pagamento de dividendos e também tem uma excelente gestora, que é a Pátria. Descendo um pouco mais aqui para o valor patrimonial, é um fundo que vem aumentando bastante o valor patrimonial. Isso é extremamente importante para fundos de tijolo, porque mostra que seus imóveis estão se valorizando. Quanto mais aumenta o valor patrimonial, a tendência do fundo imobiliário é de aumentar a sua cotação também. Caso isso não aconteça, ele pode acabar ficando mais em conta, inclusive, a não ser que ele esteja com uma vacância muito alta. E o HGRU, nós também temos aqui os relatórios gerenciais dele. Então a gente consegue baixar, já deixei aqui baixado, da gestora Pátria. O HGRU também tem um relatório gerencial muito legal, com várias informações do gestor aqui, um relatório de 16 páginas, com muitas informações.
E é bom que os cotistas acompanhem para entender um pouco como que está funcionando a dinâmica do fundo imobiliário, para saber quais são os imóveis, qual é a localização, qual é a situação de cada imóvel. É bastante interessante de sempre estar acompanhando para estar a par da situação do fundo imobiliário. E por fim, agora nós vamos falar do quarto fundo imobiliário, que é do setor de shoppings, é o XPML11. A liquidez média do XPML11 é de 18,9 milhões, um último rendimento aí de 92 centavos, com dividend yield de 10,23% nos últimos 12 meses, um patrimônio líquido aí de 6,6 bilhões, um valor patrimonial por cota de R$ 119,19, uma rentabilidade no mês de menos 0,47% e um PVP de 0,89. Analisando também o histórico de pagamento de dividendos, é um fundo que sofreu ali um pouco com a pandemia. Todos os fundos de shopping, praticamente, também os de lajes corporativas, principalmente de lajes corporativas, sofreram bastante por causa da questão de home office, que a pandemia acabou levando as pessoas. Mas é perceptível aqui que ele vem já desde 2021 aumentando cada vez mais o seu pagamento de dividendo. Inclusive nesse ano de 2024 ele vem aumentando o pagamento de dividendos. Começou o ano ali pagando aproximadamente 90 centavos, hoje já aumentou para 92 centavos. É um excelente fundo e descendo para a cotação nos últimos 5 anos, é um fundo que sofreu bastante com a pandemia, se recuperou, mas ainda tem bastante oportunidade de valorização. É um fundo aí que pode custar muito mais do que está custando atualmente e que provavelmente quando o cenário macroeconômico mudar, ele tende a se valorizar bastante. Na parte do valor patrimonial, ele é um fundo que teve algumas oscilações aqui, mas hoje está em um valor patrimonial muito bacana, que inclusive é o maior do histórico dele completo, maior valor patrimonial, que mostra também bons ativos que vem se valorizando ao longo do tempo. E descendo aqui para a vacância financeira e vacância física, é um fundo que está com uma vacância física muito baixa, com menos de 4%, então praticamente todos os seus shoppings estão lotados ali com bons inquilinos. E descendo aqui também para relatório gerencial, nós temos as informações do relatório gerencial, eu já deixei aberto aqui, XPML. É possível nós vermos aqui todos os shoppings, tem excelentes shoppings bem localizados. O relatório ele é muito bem feito, muito bem detalhado aí pela gestora XP. E também é interessante de estar analisando para entender como que funciona, quais são os shoppings, quais são as empresas ali que alugam os shoppings. E também para entender qual que é o rumo do fundo imobiliário, o que o gestor está pensando para o futuro, se ele está pensando em novas aquisições, se ele está pensando em fazer alguns novos projetos, ou qual que é a ideia, qual que é um roadmap ali para o fundo imobiliário. Esses 4 fundos imobiliários que comentei são fundos imobiliários já bem consolidados, com um ótimo histórico, líderes ali nos seus setores e que fazem total sentido se você pretende levá-los lá para a aposentadoria, segurá-los por muitos e muitos anos e talvez até nunca vendê-los. Os fundos imobiliários devem compor ali uma porcentagem da sua carteira focada na geração de renda passiva, e esses 4 fundos imobiliários cumprem perfeitamente esses critérios. Eles são bem regulares no pagamento de dividendos, se valorizam ao longo do tempo os seus imóveis, vêm aumentando os dividendos e também não são fundos imobiliários que dão dor de cabeça, têm ótimas gestoras e tendem a cada vez mais se valorizar e pagar ótimos dividendos. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado aí a conhecer bons fundos imobiliários que você pode estar estudando para talvez colocar na sua carteira de investimentos ou até mesmo montar uma posição maior do que você já tem na sua carteira de investimentos. Lembre-se que não é uma recomendação de compra, você tem que avaliar se faz sentido ou não comprá-los, mas a minha missão aqui é de trazer bons fundos imobiliários para que você não acabe caindo aí em algumas ciladas de comprar fundos imobiliários realmente baratos, mas que não são bons e inclusive podem cair ainda mais. E nesses cenários que os fundos imobiliários vêm caindo por fatores macroeconômicos, é extremamente importante que você ali foque nos mais consolidados, que provavelmente vão ser os que vão se erguer mais rápido assim que esse cenário reverter. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar um like, se inscrever no canal e também ativar as notificações. Fique com Deus e até a próxima!